Olha, então, no caso, essa pergunta ela vai depender muito do país em que você fala, né? Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, eu acho que, aliás, já que nós estamos falando da França no Brasil, um grande sociólogo francês, que chamava-se Jean Baudrillard, ele dizia o seguinte: os Estados Unidos são o primeiro país primitivo do futuro, né? E eu acho que isso é verdade em relação aos jornais. O bolo publicitário do governo americano, municipal, estadual ou federal, é muito pequeno, não é isso? Então, praticamente, todo grande anunciante é o setor privado. Se o setor privado é o grande anunciante, e nós observamos, como, por exemplo, nos últimos 18 meses, um decréscimo econômico, uma desaceleração econômica da magnitude que nós estamos vendo, é natural que a principal fonte de alimentação, né, publicitária dos jornais acabe minguando. Então, há digamos assim, um fenômeno macroeconômico que afeta a saúde dos jornais em papel nos Estados Unidos. Para não mencionar o fato de que é uma sociedade de 300 milhões de pessoas, onde a densidade digital é praticamente plena. Não há, hoje, nos Estados Unidos, alguém que não tenha 4 ou 5 endereços eletrônicos, ou que não passe 3 ou 4 horas na internet por dia. Então, eu acho que lá ele acabará antes do que em outros lugares, né? Aliás, já está acabando, né? O Seattle Post-Intelligencer acabou há 4 meses. Seattle, que é uma das cidades mais dinâmicas do mundo, Seattle, que é a capital da Microsoft, capital da Boeing, capital do Real Player, capital da Starbucks, o jornal em papel lá acabou. O Boston Globe, que está num outro perímetro urbano, que tem Harvard, que tem MIT, que tem Raytheon, tem algumas das instituições mais intensivas em tecnologias do mundo, também está à míngua. Ele foi comprado pelo grupo New York Times há 16 anos por $1 bilhão, e aí estava há alguns meses à venda por $10 milhões. Agora, no caso do Brasil, o jornal em papel vai sobreviver um pouco mais, seja por conta do papel que o governo, que o Estado desempenha na economia. 45% do bolo publicitário no Brasil vem do governo. Isso funciona quase como uma ferramenta contracíclica, né? Apesar de todas as crises naturais, não é, dos jornais. As empresas jornalísticas têm essa fonte, que é a fonte estatal. Agora, por outro lado, também, nós temos que levar em consideração que o povo brasileiro é muito novidadeiro. E hoje, para alguém que tem menos de 21 anos de idade, você convencer, pelo argumento que seja, a pessoa a aprender informações por meio do papel é uma coisa muito complicada. Eu acho que isso não terá uma grande sobrevida. Mas o que é natural também, o que é importante é que as boas marcas jornalísticas se transfiram para outras plataformas. O nome jornal ele não é sinônimo de, como disse uma vez o empresário controverso Rupert Murdoch, o negócio do jornal não é imprimir em árvores mortas. O negócio do jornal é transmitir informação e análise. Então, em outras plataformas, eles vão sobreviver, embora haja aí, como diria o Richard Dawkins, uma corrida darwinista muito selvagem. Vou perguntar. Na questão de algumas empresas... Qual é o seu nome, por favor? Pedro. Algumas empresas perceberam essa mudança de tecnologia e se adaptaram a isso. A Copenhague, por exemplo, se transformou de uma empresa de chocolates em presentes, a empresa de telefonia celular, de telefonia fixa se transformou em comunicação, a empresa de venda de gasolina se transformou em energia. Por que o jornal não se transformou em uma mídia multifacetária, tipo mídia online, mídia interativa, etc. Demorou muito para chegar nesse momento. E por que o livro, e qual que é o caminho da mídia do jornal convencional no mundo inteiro, no Brasil não é diferente? E por que na mídia escrita do livro isso não aconteceu? E ainda a resistência muito grande é que o livro seja ainda impresso em material de papel e resiste, acho que a última dessas barreiras aí que existem, a transformação em mídia de internet, etc. Olha, em relação à primeira parte da pergunta, eu acho que uma porção muito significativa da resposta esteja no próprio conservadorismo daqueles que fazem as empresas jornalísticas, né? Eu não sou jornalista originalmente, aliás, nem o Reinaldo, nós trabalhamos em empresa jornalística há algum tempo. E o que a gente tem percebido é um extraordinário conservadorismo e um extraordinário paternalismo também, não é isso? Conservadorismo, porque é natural, entende-se ainda um grande romantismo na profissão, sobretudo o jornalismo escrito, né? Figuras como Nelson Rodrigues, Cláudio Abramo, povoaram a imaginação de algumas gerações
E acho que povoaram corretamente. Eram exemplos não apenas de inteligência, mas também, em alguns casos, de isenção jornalística e de uma intelectualidade que caminhava em diferentes domínios. Essa profissão essencialmente acabou. Essencialmente acabou. E essas pessoas à frente da condução de empresas jornalísticas contemporâneas não contribuem para o seu aperfeiçoamento tecnológico. Esse é um ponto. Há um outro ponto que é o seguinte: às vezes as empresas jornalísticas, ou melhor, as instituições jornalísticas se entendem como animais que pertencem a um outro ecossistema que não o da oferta e demanda, que não o da modernização tecnológica. Muitos dos dirigentes das empresas jornalísticas, por vezes, se entendem mais próximos de um quarto poder, aliás, como a própria literatura consagra o termo, né? Algo onde o sujeito é um magistrado, um árbitro, onde ele não está necessariamente no jogo em que ele tenha que dar lucro. Na medida em que essas lógicas econômicas se impõem à imprensa jornalística, ela tende a modernizar. Como algumas estão muito antigas, elas acabam perecendo. E há um terceiro ponto também, em relação às dificuldades de se modernizar, é que, na realidade, houve uma espécie de pulverização, uma microexplosão, uma explosão atômica, né? Atômica no sentido do tamanho do dado, né? E hoje há provedores de conteúdo a partir de muitas outras origens que não empresas jornalísticas, né? Vamos supor que você seja um investidor econômico, né? Ou você recebe informação, por exemplo, de uma plataforma chamada Valor Econômico, Valor Online. Isso tem um peso. Agora você também tem as cartas de recomendações dos investidores do Bradesco, ou do HSBC, ou do Deutsche Bank, que têm em seus quadros funcionais jornalistas ou analistas econômicos que por vezes têm um treinamento naquela área específica muito mais vertical, muito mais profundo do que um jornalista, tá certo? Ou seja, as fontes de informação também explodiram e partiram e passaram a ter muitas outras origens que não apenas a empresa jornalística. Para não mencionar o fato também que se você tem no jornal, se você tem jornal num mundo em que existe apenas o rádio e não a televisão, as opções publicitárias são pequenas. Se existe televisão, você acrescentou um outro concorrente. Agora, qual é o mundo hoje? Hoje a mídia é a poltrona do avião na sua frente, o ponto de ônibus, a terceira dimensão. Há mais uma vez uma explosão atômica das possibilidades de você veicular a mídia, e isso enfraquece também o DNA das empresas jornalísticas. Em relação ao livro, eu não posso encontrar outra explicação a não ser a dimensão amorosa, afetiva que nós temos com o objeto livro. Né? O livro é um amigo. Ao contrário do jornal, por exemplo. Né? Tem gente que recorta o jornal e guarda recortes do jornal, tudo bem. Mas a grande maioria das pessoas lê o jornal e joga fora. Ou embrulha peixe, ou quando pinta o apartamento, utiliza aquilo para forrar. Você jamais faria isso com um livro. Não é isso? Quer queira, quer não. Aliás, o sujeito tem gente, como é o meu caso, que nem empresta livro. Tá certo? E também não toma emprestado porque não quer, digamos assim, comprometer a amizade. Agora, por outro lado, também os custos ecológicos, né, e econômicos também dos livros vão crescentemente ser desafiados por plataformas como o Kindle. Não sei o que vai acontecer.